Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal .rom Info. Nesse vídeo, pessoal, eu pretendo mostrar para vocês como reconhecer a presença de uma codificação da OIM nos arquivos de BIOS das famílias CSTXZ3 e 4, utilizando o MEA. Existe uma maneira de fazer essa verificação também utilizando o FIT, né, o Flash Measure Tool, mas o MEA é uma maneira mais rápida e mais simples de fazer essa verificação, tá? Algumas pessoas têm dúvidas com relação a essa codificação nos arquivos CSTXZ, né? E até fazem alguma confusão que todo arquivo TXZ é codificado. Não, existe uma diferença entre os arquivos da família TXZ e da família CSTXZ. Os arquivos da família TXZ, que são normalmente o 1 e 2, não tem essa codificação. Já o CSTXZ 3 e 4 podem ter essa codificação, tá? Então vamos prosseguir aqui, pessoal, com como a gente faria, né? Como que a gente vai fazer essa identificação do que a gente chama de SMP no MEA, tá? Então essa codificação da OIM somente se aplica, como eu disse, né, às famílias CSTXZ versões 3 e 4 e não se aplica às famílias TXZ versões 1 e 2, tá? Isso bem claro, tá, pessoal? No MEA, essa codificação é identificada como SMIP, que é a sigla do Signed Master Image Profile, né, em inglês, né? Que é o perfil de imagem mestre assinada. Assinada aqui é a mesma coisa que codificada, tá? Ou seja, a OEM, né, o fabricante do notebook ou do desktop, ele assinou essa imagem de alguma forma para que essa imagem tenha uma codificação, né? Então, quando essa codificação estiver presente, significa que a OIM codificou esse arquivo com assinatura, tá, pessoal? Então, o que acontece quando ela codifica esse arquivo como assinatura? Esse arquivo, eventualmente, pessoal, vamos dizer, na teoria, ele só poderia ser utilizado naquela máquina, tá? Imagine que você tem lá uma máquina X, né? E de modelo X, né? E que você tem outras máquinas com o mesmo modelo, com a mesma placa, tudo. Teoricamente, a OEM pode codificar de uma forma que aquele arquivo só sirva naquela máquina X. A Y, mesmo que seja do mesmo modelo, com a mesma placa, com a mesma configuração de hardware, eventualmente pode não funcionar. O que eu tenho notado aí por experiência, pessoal, que, por exemplo, a Positivo, né, não sei as outras OEMs, a Positivo acho que é a campeã de utilização das famílias CS, TXZ 3 e 4, né? Ela costuma codificar com SMP os arquivos, mas, porém, ela mantém essa codificação válida para o mesmo modelo. Ou seja, se eu pegar uma máquina modelo X com a placa com a mesma configuração de hardware de uma outra máquina de mesmo modelo, mas vamos dizer, uma outra máquina é, de mesmo modelo e tudo certinho, ela pode eventualmente utilizar o mesmo arquivo. Mas, mesmo que ela fosse de mesmo modelo e mesma placa, mesmo hardware, tudo direitinho, ela poderia ter uma codificação SMP única, tá? O que que aconteceria com isso, se isso fosse feito pela OEM? Esse arquivo só subiria imagem para aquela máquina, tá? Ou seja, quando eu extraísse um arquivo dessa máquina codificada e tentasse instalar numa outra máquina de mesmo modelo, ela poderia não funcionar. Por quê? Porque a codificação pode ser única para a OEM. Como pode ser, como eu falei no caso do positivo, ela manter essa codificação para os modelos, tá? Eu não sei se é via de regra, mas já peguei vários assim, tá? Para que aí vocês vão me perguntar, bom, então se eu peguei um arquivo, fiz um dump lá, extraí um arquivo de uma máquina modelo X, eu for para outra máquina de mesmo modelo X, com a mesma placa, tudo,
e a codificação for diferente, como que eu faço para subir a imagem? Bom, aí, pessoal, aí a gente tem que fazer uma limpeza da região CSTXZ, copiando esse código, essa codificação, de uma máquina para outra, entendeu, pessoal? Ou seja, eu posso fazer até a limpeza, copiar o arquivo, fazer direitinho igual, porém a codificação SMP da máquina X e da Y são diferentes, então eu tenho que transferir essa codificação. Eu ensino como fazer isso no meu curso de edição de BIOS, tá, pessoal? Você vai ter que criar uma codificação temporária que depois você substitui pela codificação original. É trabalhoso, mas dá para fazer, tá, pessoal? Bom, mas o intuito desse vídeo aqui é simplesmente mostrar, porque muitas pessoas têm dificuldade em saber se o arquivo está codificado ou não. Então, o objetivo desse vídeo aqui é simplesmente identificar essa codificação através do MEA, tá? Para podermos visualizar a presença dessa codificação no MEA e saber se ela está ativa ou não, tá? Temos que utilizar o MEA com o parâmetro "-dfpt", letras minúsculas. Então vamos ver como a gente faz isso, tá, pessoal? A gente vai pegar aqui e vamos fechar aqui o nosso PowerPoint aqui e vamos pegar um arquivo aqui que eu sei que é de região CSTXZ e vamos carregá-lo no MEA, tá, pessoal? Normalmente, o que eu faria? Eu pegaria esse arquivo aqui, arrastaria aqui para o MEA, tá? E daria um Enter, tá? Aí, nessa condição, eu vou ver aqui o padrão normal, né, de apresentação do MEA, em que vai me mostrar, né, família, versão, tudo direitinho. Aqui vocês já vê que é uma família CSTXZ, tá? E que a versão é 4, tá vendo? A versão principal aqui é 4, logo é um arquivo codificado, tá? Deveria estar codificado, eventualmente pode ser que a OEM não codificou, tá? Como que a gente vai saber isso? Aqui, por essa visualização do MEA, não é possível, tá, pessoal? Então vamos ver como que a gente faria. Vamos fechar de novo e vamos abrir aqui no MEA, arrastando da mesma forma. Só que quando o MEA pedir nessa opção aqui, que eu dou simplesmente o Enter para visualizar a imagem que o MEA normalmente apresenta, eu não vou dar um Enter, eu vou digitar esse comando, "-df PT", que é o Partition Table, tá? Ele vai me mostrar a tabela de partição, tá, pessoal? Então, vocês veem que a imagem aqui já é totalmente diferente, tá, pessoal? Ele vai ter, logicamente, também a imagem lá do normal do MEA, mas ele vai ter também a imagem aqui da Boot Partition Descriptor Table e da Boot Partition Descriptor Table com o SMP, que é o que nos interessa, tá? Então eu vou rolar até para cima até o final e aqui eu vou ter a informação do SMP, tá, pessoal? Essa linha aqui que eu vou sublinhar é aqui que a gente vai fazer a análise se está codificado ou não, tá? Então eu tenho o SMP aqui, ele está lá. Será que ele está presente? Será que ele está codificado ou não? Como a gente sabe disso, pessoal? Aqui tem um campo chamado empty, que é vazio, né? Se ele tiver vazio, ou seja, se ele tiver como true aqui, ou verdadeiro vazio, ele estaria vazio e não estaria codificado. Porém, aqui ele está como falso. Se ele está como falso, quer dizer que ele não está vazio. Quer dizer que ele foi codificado pela OEM. E de que forma que ele foi codificado, tá, pessoal? Ele foi codificado, tá, num offset lá do arquivo de BIOS que começa, né, tem um start aqui no offset 2000 e termina no offset 4000, tá? Com um tamanho de 2000, logicamente. Então, essa indicação aqui de falso no empty já é uma indicação que o arquivo está codificado. Se ele tivesse como true aqui, verdadeiro, ele estaria como vazio e provavelmente não estaria codificado, tá? No Fit a gente consegue ver isso com maior clareza, mas aí é quando a gente for fazer o processo de limpeza, que não é o que eu estou abordando aqui nesse vídeo. Basicamente, nesse vídeo, essa identificação que eu gostaria de mostrar para vocês, tá, pessoal? Então, se vocês pegarem um SMP
depois de rodar o MEIA com o parâmetro menos DFPT, dizendo que isso aqui está falso, ele está codificado, tá, pessoal? Porque ele não está vazio, ele está preenchido, ou seja, ele está assinado, tá? Então, é dessa forma que a gente verifica, tá, pessoal, com o MEIA. Vocês verificando aqui, vocês vão ter certeza se o arquivo está codificado ou não, tá? Então, esse é o vídeo, tá, pessoal? Se inscrevam aí no meu canal, tá, pessoal? Para realmente eu possa fazer novos vídeos aí, né? Ter um feedback positivo de vocês, eu posso fazer novos vídeos e mostrar novas novidades ou até algumas características que a gente deve observar nos arquivos de BIOS, tá, pessoal? Muito obrigado por assistir e um bom dia. Olá, se vocês têm interesse em assuntos relacionados à edição de BIOS, não deixe de dar uma olhada no vídeo de divulgação do meu curso completo de edição de BIOS no link acima. Não perca tempo baixando vários arquivos de BIOS, tentando gravar sem ter sucesso. Saiba analisar a condição da região ME e editar os arquivos para que você não dependa de terceiros. Com um investimento total de apenas R$ 270, você adquire esse curso completo que possui 6 módulos, 12 vídeos e 9 tutoriais no formato PDF, que permitem acompanhar passo a passo o conteúdo abordado nos vídeos. Obrigado a todos e segue os meus contatos para quem quiser adquirir meu curso ou esclarecer alguma dúvida.